Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje conversar sobre a adultez emergente e nessa aula específica nós vamos falar sobre aspectos relacionados ao desempenho ou desenvolvimento cognitivo, ao raciocínio moral e à inserção educacional e profissional nessa etapa da vida, né? Nós já falamos sobre o desenvolvimento físico e hoje nós vamos olhar para questões relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, né? Ao longo dessa aula, nós vamos passar aí por esses tópicos, né, as perspectivas teóricas diferentes que abordam a questão do desenvolvimento cognitivo nesta fase do desenvolvimento, também como é que se desenvolve o raciocínio moral, né, em termos de valores, ética, e por fim, ao impacto, a inserção no mundo profissional e o avanço na carreira acadêmica, né, desenvolvimento de habilidades e competências e conhecimentos para atuar no mercado de trabalho, né. Primeira etapa, então, vamos falar sobre as perspectivas sobre a cognição adulta. Nós temos diferentes modelos teóricos que abordam este tema e a autora que nós estamos utilizando como base para pensar as nossas aulas e discutir o desenvolvimento humano, né, eh, destacam 4 teorias diferentes relacionadas aí ao desenvolvimento da cognição adulta, tá. Então nós vamos olhar cada uma delas agora, entendendo qual é o viés ou a compreensão que cada uma delas apresenta, né. A primeira, que nós vamos olhar os desdobramentos pós-Piaget, né. Por isso alguns falam aí de além de Piaget. Nós estamos falando dos pesquisadores de desenvolvimento neopagetianos que sugerem que haveria um quarto estágio além daqueles propostos pelo Piaget. Piaget, no seu projeto, no seu modelo teórico sobre desenvolvimento cognitivo, ao longo da vida, ele propõe 4 estágios, né? Estágio sensório-motor, né, que ocorre aí durante os 0 aos 2 anos, onde a criança aprende a explorar o mundo através dos sentidos, das ações físicas. O estágio pré-operatório, que acontece dos 2 aos 7 anos, né, com o aumento da aquisição da linguagem e também o uso de símbolos. Depois nós temos o estágio operatório concreto, aí dos 7 aos 11 anos, na segunda infância, onde já começa a se observar um pensamento lógico aplicado a situações mais concretas. E no modelo teórico do Piaget, o último estágio era o estágio operatório formal, que ocorreria dos 12 anos em diante, marcado pelo desenvolvimento de um pensamento abstrato, lógico, a capacidade de formular teorias. Contudo, alguns pesquisadores de desenvolvimento, seguindo a proposta piagetiana, sugerem que seria possível identificar, além do estágio operatório formal, outras mudanças significativas na cognição dos adultos. E aí destacam-se 2 elementos nessa proposta de outros aspectos a serem formulados, que é o pensamento reflexivo e o pensamento pós-formal, né. Pensamento pós-formal, porque seria o pensamento desenvolvido após esse estágio operatório formal. Nós vamos olhar agora com calma para cada um desses elementos, né, o pensamento reflexivo e o pensamento pós-formal, para entender qual é a sugestão que esses autores então fazem. O pensamento reflexivo, ele está relacionado, ou é um tipo de pensamento lógico que se torna mais proeminente, mais presente, mais marcante na vida adulta, né? E ele envolve uma avaliação contínua e ativa das informações e crenças, levando em consideração tanto as evidências como as implicações disso. Quando você ingressa na faculdade e se depara com modelos teóricos diferentes, é possível e espera-se que a faculdade contribua para que você desenvolva exatamente o pensamento reflexivo, né? Lembra de como você era há um ano atrás, quando você iniciou o curso de psicologia, e quem você é hoje. Você consegue observar mudanças na sua forma de pensar, de olhar para o mundo, de olhar para situações? Espero que sim, né? Se isso aconteceu, é porque, em parte,
as discussões, as aulas, as atividades realizadas ao longo do último ano te ajudaram a desenvolver um pensamento mais reflexivo, ponderando aí diferentes variáveis, diferentes informações na hora de avaliar uma situação. Quando a gente olha para as questões físicas, é possível observar mudanças significativas no cérebro entre os 20 a 25 anos. Que mudanças são essas que ocorrem? O cérebro ele vai formar novos neurônios, sinapses e conexões dendríticas. As regiões corticais do cérebro, que são aquelas responsáveis pelo pensamento de nível superior, elas se tornam totalmente mielinizadas, e nós já discutimos numa aula anterior que a mielinização permite que os impulsos elétricos entre os neurônios sejam transmitidos mais rápido, aumentando a velocidade do pensamento, aumentando a capacidade de compreensão e também de julgamento. Além disso, um ambiente rico e estimulante pode impulsionar o desenvolvimento de conexões corticais mais espessas e mais densas nessa área do cérebro, e todas essas mudanças contribuem ou favorecem para que o pensamento ele vá se tornando cada vez mais complexo, levando em consideração mais variáveis, mais elementos, mais informações. Como eu disse a vocês, o ingresso na universidade para muitos adultos estimula o processo e o progresso rumo a um pensamento mais reflexível, e assim espera-se que ocorra. Um outro elemento destacado por esses autores é o que eles chamam de pensamento pós-formal. O que é o pensamento pós-formal? É um tipo de pensamento maduro que vai recorrer não apenas aos dados, às informações lógicas, mas também vai levar em consideração a experiência subjetiva, a intuição, vai dar espaço para as ambiguidades, para a incerteza, para a inconsistência, inclusive para a tolerância. O pensamento pós-formal, que lembrando, ele é pós-formal porque ele é um pensamento, uma forma de pensar que é desenvolvida após o estágio operatório formal lá proposto por Piaget. É por isso que é chamado de pensamento pós-formal. Ele é um pensamento que tem como principais características ser mais flexível e mais relativista. Quando a gente fala de flexibilidade, nós estamos falando da capacidade de ponderar diferentes pontos de vista, se permitir ouvir, acessar diferentes pontos de vista. Quando nós somos mais novos, adolescentes, a vida é muito preto no branco, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é ruim. E à medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, nós começamos a observar que existem nuances aí entre o certo e errado. Na psicologia, qual é a nossa palavra de ordem? A nossa palavra de ordem é o tal do depende. Por que é uma palavra de ordem? Significa que a gente é 100% relativista? Nós também já discutimos isso em outra aula. Mas quando a gente fala do depende, a gente está levando em consideração que um comportamento ele é multideterminado, então existem muitos fatores que devem ser levados em consideração no momento que eu analiso uma determinada situação, no momento que eu avalio quais são elementos que estão impactando para a partir daí eu pensar na tomada de decisão. Quando a gente olha para a nossa atuação profissional, por exemplo, espera-se que um profissional maduro seja capaz de olhar diferentes variáveis que estão aí afetando o comportamento de uma pessoa, para a partir de então pensar qual é o melhor tipo de intervenção a ser realizada. E para que isso aconteça, eu vou ponderar as especificidades daquela situação, mas também vou ponderar o que a literatura sugere, o que a literatura aponta, propõe, são os dados objetivos de qual é o melhor tipo de intervenção diante desta problemática. Portanto, espera-se que nós, psicólogos, sejamos capazes de desenvolver o nosso pensamento pós-formal para que possamos nos tornar bons profissionais. Uma outra característica do pensamento pós-formal
é que ele é mais dialético, então ele é capaz de considerar e integrar ideias opostas e conflitantes no intuito de identificar qual é a melhor alternativa para uma determinada situação. E ele também é mais prático, né? O pensamento pós-formal está, então, relacionado a essa capacidade de perceber múltiplas lógicas, múltiplas escolhas, múltiplas perspectivas, e tal capacidade melhora a nossa compreensão a respeito das complexidades da realidade. O pensamento pós-formal ele vai considerar vários aspectos da situação, inclusive antecipando os problemas, ajuda o indivíduo a lidar com dificuldades de maneira oportuna, em vez de negar a existência do problema ou adiar a sua solução, e também é mais criativo e mais imaginativo. O pensamento pós-formal ele vai envolver dois tipos de pensamento: o pensamento objetivo e o pensamento subjetivo. O pensamento objetivo é aquele pensamento que ele é influenciado que não é influenciado pelas qualidades pessoais do pesquisador ou do pensador, né? Em vez disso, ele se atém aos fatos, aos números, aquilo que é considerado universal, aquilo que é considerado verdadeiro, aquilo que é considerado válido. Quanto a fatos, não há argumento, diz uma frase famosa, um ditado famoso, né? Então, esse é o pensamento objetivo. Já o pensamento subjetivo, ele se refere à identificação, ele está baseado nas qualidades pessoais do indivíduo, né? Então, está relacionado às suas experiências do passado, ao contexto social e cultural no qual ele está inserido, aos seus objetivos para o futuro. Tudo isso impacta, tem algum tipo de impacto sobre o pensamento, sobre a forma como a gente lida com a situação, né? Então, o pensamento pós-formal ele vai incluir o pensamento objetivo e o pensamento subjetivo. O pensamento objetivo ele é limitado, porque ele, na maioria das vezes, ele é rígido, não consegue comportar todas as complexidades e compromissos da vida diária. O pensamento subjetivo ele também é limitado, né? Quantos de nós já não tivemos uma situação em que nós consideramos aquela situação pelo nosso viés do que a gente estava sentindo naquele momento, para mais à frente descobrir que aquela situação tinha um outro desdobramento. Quem nunca olhou para uma pessoa pela primeira vez e falou assim: nossa, essa pessoa parece ser insuportável, né? Uma avaliação a partir do nosso viés subjetivo. E depois, à medida que a gente foi convivendo com essa pessoa, nós percebemos então que ela não era uma pessoa insuportável, mas sim que era uma pessoa agradável de viver. Então a experiência foi sendo modificada a partir dos fatos, né, dos dados. Veja, ambos os pensamentos, quando eles ocorrem de forma isolada, eles têm as suas limitações. Agora, quando nós conseguimos incluir tanto o pensamento objetivo quanto o pensamento subjetivo na consideração de situações e na busca por alternativas de resolução, nós identificamos um pensamento mais maduro, que leva em consideração tanto os fatos como também a experiência, as emoções do indivíduo. Essa capacidade de equilibrar a experiência pessoal com conhecimento é o que caracteriza o pensamento pós-formal. Para a gente ver isso de uma forma um pouco mais visível, eu trago aqui para vocês no próximo slide um trecho de um depoimento de uma pessoa sobre uma situação que ela viveu, e a gente vai pensar junto quais são aspectos desse depoimento que estão relacionados a um pensamento objetivo e quais são aspectos deste depoimento que estão relacionados a um pensamento mais subjetivo. Então, eis aqui o trecho. Diz assim, a pessoa: infelizmente, o alcoolismo corre livremente na minha família. Eu o vi destruir não somente o meu tio, mas a família toda. Eu adoeci porque bebi e foi a noite mais horrível da minha vida. Eu sabia que não devia me envenenar com álcool ou qualquer outra coisa,
mas bebi muito rápido e fiquei doente. Várias imagens inundaram minha cabeça, me alertando que eu não queria terminar como meu tio. Deste dia em diante, toda vez que toquei em álcool, foi com extrema preocupação. Quando eu estiver idosa e de cabelo branco, a última coisa que eu quero pensar é de onde virá a próxima cerveja ou se vou precisar de um transplante de fígado. Vejam, nesse relato nós temos tanto elementos relacionados ao pensamento objetivo, como também elementos relacionados ao pensamento subjetivo. Quais são os elementos relacionados ao pensamento objetivo? Quando a pessoa descreve que o álcool ele pode gerar dependência, quando a pessoa descreve que o uso de álcool excessivo pode levar a problemas sérios de saúde, como por exemplo a necessidade de um transplante de fígado, essas informações fazem parte de um pensamento objetivo, né? Baseado em fatos, na lógica, em dados. Agora, quando a pessoa descreve a experiência familiar e pessoal com o uso do álcool, o alcoolismo corre livre na minha família, já destruiu pessoas da minha família. Quando ela fala da sua própria experiência, a pessoa está falando, eu tomei e foi a pior noite da minha vida, ou foi a noite mais horrível, né? Quando ela descreve as imagens que inundaram a cabeça dela no momento que ela se viu naquela condição, essas informações estão relacionadas ao pensamento subjetivo, né? A identificação de elementos da sua história de vida que fazem com que ela avalie uma determinada situação. Então, o pensamento formal, só recapitulando aqui, ele vai envolver um pensamento mais maduro, que permite a gente equilibrar dados da nossa experiência pessoal com o nosso conhecimento, envolvendo aí pensamento objetivo e pensamento subjetivo. O segundo modelo descrito pelo material que nós estamos estudando é o modelo de desenvolvimento cognitivo para o ciclo de vida do Schein. Esse autor, ele vai dizer que o desenvolvimento cognitivo, ele ocorre a partir do uso do intelecto dentro de um contexto social. Então, o nosso desenvolvimento cognitivo, ele está atrelado às experiências que nós vivemos ao longo da vida. As metas e os usos, eles vão mudando ao longo da vida. Inicialmente, quando nós somos novos, no processo da infância, adolescência, a meta é a aquisição de informação e habilidades, né? O que eu preciso saber? À medida que a gente vai avançando no nosso desenvolvimento, as metas saem do que eu preciso saber para como utilizar o que eu sei, que tem a ver com a integração prática do conhecimento das habilidades diante das situações vivenciadas. E por fim, ela caminha para a busca de significado e propósito. Por que eu deveria saber? Este autor sugeriu que o desenvolvimento cognitivo ele ocorre em estágios. E ele sugeriu 7 estágios. O primeiro estágio é o estágio que ele chama de estágio aquisitivo. Está relacionado à infância e adolescência. As crianças e os adolescentes, eles, durante o processo de desenvolvimento cognitivo, seja ele dentro de contextos formais, como a escola, seja de contextos informais, no contexto familiar, nas experiências que ele vive, permite que ele adquira informações e habilidades, principalmente por interesse próprio ou para preparação para participar na sociedade. Se a gente olha para a nossa educação básica, existe um currículo mínimo, um currículo em termos de competências e habilidades que a sociedade considera hoje como sendo necessárias para que uma pessoa possa ter uma boa integração ao contexto social. Então, nós vamos aprendendo aí nas disciplinas diferentes habilidades e conhecimentos, Quando a gente pensa, por exemplo, na matemática, que percorre todo o ensino, o ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, espera-se que as diferentes disciplinas de matemática que a gente tem a cada ano
contribuam para que a gente tenha as habilidades de raciocínio lógico e matemático minimamente necessárias para a vida em sociedade, assim como as demais disciplinas que compõem o currículo da educação básica. Já no estágio realizador, que está relacionado ao final da adolescência e início dos 20 até os 30 anos, que é justamente a etapa do desenvolvimento que nós estamos chamando aí de adultez emergente, né? Os jovens adultos, eles não adquirem mais o conhecimento por interesse próprio, né? Mas eles utilizam o que sabem para atingir metas como carreira profissional e família. Então, geralmente nessa etapa ocorre o ingresso na faculdade e ou no mercado de trabalho. Aí os conhecimentos agora, a busca por conhecimentos agora está relacionada a conseguir atingir metas de carreira, né? Então, que conhecimentos eu preciso ter para eu poder me desenvolver nessa profissão ou nesta área na qual eu estou trabalhando? Se nós estamos aqui num curso de formação universitária, como nós já discutimos anteriormente, a formação universitária ela é requerida porque no contexto profissional atual em que nós vivemos, a sociedade exige um maior nível de qualificação profissional para o ingresso no mercado de trabalho. E aqui, durante 5 anos, no caso do curso de psicologia, vocês estão desenvolvendo, conhecimentos e habilidades para que vocês possam não apenas ingressar na carreira da psicologia, mas se tornarem profissionais de excelência nessa área. O autor continua sugerindo outros estágios à medida que você vai avançando no desenvolvimento cognitivo. Então, o estágio responsável, que está relacionado ao final dos 30 anos até o início mais ou menos dos 60, as pessoas de meia idade utilizam a mente para resolver problemas práticos associados às responsabilidades com o outro, como os membros da família, os empregados, pessoas que estão sob o seu cuidado, né? No estágio executivo, dos 30 aos 40, até a meia-idade, nós temos aí o desenvolvimento, as pessoas são mais responsáveis por sistemas sociais ou por movimentos sociais, né? Elas lidam com problemas, relacionamentos complexos e o conhecimento deve contribuir, o desenvolvimento cognitivo deve contribuir para que elas consigam fazer frente a esses desafios. No estágio reorganizativo, aí no final da meia-idade ao início da vida adulta tardia, as pessoas entram na aposentadoria e elas vão reorganizar suas energias e as suas vidas em torno de propósitos significativos que ocupem o lugar do trabalho remunerado. Nós, inclusive, já comentamos sobre isso, que em aulas anteriores, que a aposentadoria ela é um marco relevante na vida de muitas pessoas, principalmente quando as pessoas não se preparam para o processo de aposentadoria, uma vez que o trabalho ele é um elemento muito importante na organização da nossa rotina, do nosso funcionamento, e a retirada do trabalho, no estilo de ter um trabalho formal, onde você precisa bater ponto, enfim, pode desorganizar o funcionamento de uma pessoa, se ela não se preparou para a aposentadoria. O estágio reintegrativo, observado na vida adulta tardia, onde os adultos mais velhos podem estar vivenciando mudanças biológicas e cognitivas e tendem a ser mais seletivos em relação a quais são as tarefas onde eu vou dedicar os meus esforços, a minha energia. Vão procurar tarefas que os ajudem a aproximar ao seu propósito, que sejam mais significativas para eles. E, por fim, o estágio da criação de herança, que seria já na velhice avançada, próximo do fim da vida, quando as pessoas se percebem que chegou a hora de organizar, se teve posse de distribuição das posses, tomar a providência aí para o final da vida, compartilhar histórias, deixar o seu legado para os entes queridos, enfim. Então esse é um modelo proposto por esse autor. O outro modelo explicativo apresentado no material que nós estamos estudando é do Steinberg. Steinberg ele é um psicólogo cognitivo, que esteve interessado em compreender questões relacionadas à inteligência,
ao armazenamento, a codificação, armazenamento e recuperação de informações. Ele propôs a teoria triárquica da inteligência, né, que afirma que a inteligência não é uma única habilidade, mas um conjunto de 3 tipos de competências interrelacionadas, né, que explicam como as pessoas pensam, como elas aprendem e como elas se adaptam ao mundo. Esse modelo, ele envolve 3 elementos: o elemento do conhecimento componencial, o elemento do conhecimento experiencial e o elemento do conhecimento contextual. Vamos olhar cada um deles, né? A inteligência componencial, ou também a inteligência analítica, ela se refere aos processos mentais internos que nós utilizamos para analisar, avaliar, comparar e resolver problemas. Estão incluídos dentro desse componente habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico, resolução de problemas acadêmicos, né? E tende a ser o tipo de inteligência mais valorizado nos contextos escolares, educacionais, de avaliação formal, né? Tem a ver com esse processo aí de olhar para as informações e poder analisá-las, identificar soluções de problemas. O segundo componente é a inteligência experiencial, ou também chamada de inteligência criativa. Esse grupo relaciona essa capacidade de lidar com situações novas e de usar a experiência para encontrar soluções originais. Inclui habilidades como criatividade, inovação, adaptação a novas tarefas. Pessoas que tenham esse componente, esse tipo de conhecimento mais desenvolvido, elas conseguem aprender rapidamente com a experiência e aplicar esse aprendizado de forma flexível em diferentes situações, né? Elas se adaptam mais rápido a mudanças, a novas tarefas, enfim. Já a inteligência contextual, também chamada de inteligência prática, ela está relacionada à habilidade de se adaptar ao ambiente, de modificar o ambiente ou de se envolver em um ambiente mais, escolher se envolver em um ambiente mais favorável. Estão incluídas dentro desse componente, né, o senso prático, as habilidades sociais, a tomada de decisões na vida cotidiana. Pessoas que têm esse tipo de inteligência mais desenvolvido ou mais proeminente são aquelas que, mesmo que não demonstrem um alto nível de inteligência ou tenham um alto desempenho acadêmico, eles são muito eficazes em situações da vida real. Então, cada um desses componentes está ligado a um conjunto de conhecimentos, habilidades específicas que pode permitir melhor adaptação em um contexto do que ao outro. O texto que nós estamos utilizando como base para discussão deste conteúdo apresenta um exemplo para ilustrar essa situação. As autoras descrevem 3 pessoas que participaram de um processo de seleção para uma pós-graduação. Uma pessoa tinha notas altas acadêmicas e parecia ter um futuro promissor na pós-graduação. A outra pessoa não tinha notas altas, mas demonstrou uma boa habilidade em pensar em projetos de pesquisa. E a terceira pessoa, ela não tinha um desenvolvimento mediano, mas parecia conseguir lidar bem com as situações do dia a dia. E aí ela vai descrevendo como essas pessoas tinham habilidades diferentes e se destacavam em contextos diferentes. Talvez você também já tenha vivenciado ou se deparado numa situação em que você se encontra com uma pessoa que você considera que não tem um grande conhecimento acadêmico, né? De repente não fez uma faculdade, não fez uma pós-graduação, mas na sua área de trabalho ela é fera, ela se destaca porque ela consegue lidar com os desafios do dia a dia, consegue ser flexível, consegue atender a demanda imediata, né? Então, dependendo do contexto no qual você está inserido,
talvez um desses componentes será mais solicitado ou não, permitindo que você tenha melhor desempenho em função do desenvolvimento deste conhecimento. Tá? Por fim, a quarta perspectiva teórica que as autoras apresentam no nosso material que nós estamos trabalhando é a inteligência emocional. O termo inteligência emocional, ele virou um saco de gato na psicologia, desculpem a expressão, mas acabou que muitas pessoas se referem a isso sem uma definição muito clara, e a gente tem desde modelos teóricos bastante focados em processos cognitivos, até modelos teóricos que incorporam habilidades e conceitos e capacidades de diferentes tipos. Né? Quando a gente vai para uma perspectiva mais voltada a processos cognitivos, inteligência, né? O modelo teórico que melhor se adequa a essa compreensão do fenômeno dentro das questões emocionais é o modelo utilizado ou desenvolvido por Salomé e Meyer. Né? Esses pesquisadores desenvolveram esse termo, inteligência emocional, e definiram esse termo como a capacidade de entender e regular as emoções. Então, veja que nessa perspectiva, a inteligência emocional não tem só a ver com como eu sinto as minhas emoções, mas tem a ver como eu sou capaz de entender o que eu estou sentindo e, a partir dessa compreensão, regular as minhas emoções. A inteligência emocional, dentro dessa perspectiva, é um componente importante do comportamento inteligente e efetivo. Tá? Os autores sugeriram que a inteligência emocional envolveria 4 habilidades relacionadas. Quais são essas? A capacidade de perceber as emoções, a capacidade de usar as emoções, a capacidade de entender e administrar, entender as emoções e, por fim, a capacidade de administrar ou regular as emoções. Né? Então, são essas as 4 habilidades, né? Perceber, usar, entender e administrar ou regular as emoções. Levando em consideração as emoções nossas e também as emoções do outro, né? A fim de que nós possamos, a partir do uso dessas habilidades, alcançar os objetivos. A inteligência emocional, ela permite que uma pessoa utilize as emoções para lidar de forma mais efetiva com o seu ambiente social. A ausência de inteligência emocional, nessa perspectiva cognitiva, né, da capacidade de entender e regular, ela pode dificultar a inserção em diferentes contextos sociais. Para que a gente tenha inteligência emocional, para que a gente desenvolva inteligência emocional, é requerido que a gente tenha uma consciência de qual é o tipo adequado de comportamento diante de uma determinada situação. Ou seja, como nós vimos lá na disciplina de habilidades sociais, né, é importante que eu conheça o contexto social, as normas de convivência, aquilo que é considerado socialmente aceito ou não em uma determinada situação, para a partir daí a gente poder escolher o curso de ação que melhor vai atender às exigências daquela situação. A inteligência emocional, ela afeta a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais, e dados de pesquisa mostram que pessoas que têm um bom nível de inteligência emocional, eles são mais propensos a relatar os seus relacionamentos como positivos, sejam relacionamentos com pais ou com os amigos. Também são menos propensos em se envolver em comportamentos de risco como álcool e outras drogas, e tendem a ter resultados mais elevados quando a gente faz a avaliação do bem-estar. Né? Pessoas que têm um alto nível de inteligência emocional também são percebidos como mais propensos a dar apoio emocional em momentos de necessidade, e também descrevem ter relacionamentos conjugais mais satisfatórios. Além disso, estudos mostram que a inteligência emocional também afeta a eficácia no trabalho, favorecendo
melhores condições para lidar com os desafios inerentes do contexto do trabalho, né? Então, quando a gente olha para o desenvolvimento cognitivo na adultez emergente, veja que cada uma dessas perspectivas descrevem aspectos diferentes aos quais nós devemos estar atentos, né? Desenvolvimento do pensamento pós-formal, desenvolvimento de uma inteligência mais realizadora, focada nos seus propósitos, nas suas metas, o desenvolvimento de uma inteligência emocional, para que consiga lidar aí com os desafios do dia a dia da vida, né? O segundo tópico que nós vamos abordar nesta aula diz respeito ao raciocínio moral, né, que está relacionado aos nossos valores, né, aos nossos princípios. Como é que ocorre o desenvolvimento do raciocínio moral nessa etapa da vida e da adultez emergente? Então, quando nós falamos de moral, nós estamos falando dos valores que são adotados por uma pessoa. Eu não sei como está sendo a sua experiência universitária até aqui, mas para muitas pessoas, a educação universitária ela pode mudar o raciocínio moral, né? Não necessariamente em função de mudar valores, né, mas de se questionar os valores individuais pessoais. Isso leva a duas possibilidades, né? Ou a adoção de novos valores, considerados mais adequado a partir dos debates e das experiências no processo universitário, ou de reafirmar, de fortalecer os valores que o indivíduo já possuía antes do ingresso na faculdade, né? A literatura destaca que cursos que incluem discussões prolongadas sobre questões morais, ou se a futura profissão requer decisões éticas, podem ter esse impacto de mudar o raciocínio moral do indivíduo, né? Direito, medicina, psicologia e outros cursos em que essas discussões sobre o que é ética, o que é moral, o que é considerado como adequado ou não para atuação profissional em uma determinada área, podem levar ao indivíduo a questionar os próprios valores e a rever, modificar ou fortalecer os valores já existentes. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Eu me recordo que uma vez eu estava na faculdade, ainda na graduação, e sabe aquela sexta-feira que você está cansado, só o pó da rabiola, e tudo que você quer é chegar em casa e descansar? Era um dia desse, assim, eu estava, nossa, muito cansada. E eu estava saindo da faculdade, me dirigi até o local onde eu pegava ônibus, peguei o ônibus para ir embora para casa, né? O trajeto da faculdade até minha casa era relativamente distante, em torno de 30, 40 minutos. E eu sentei lá no fundo, porque é aquele dia que você não quer conversar com ninguém, você não quer falar com ninguém, você só quer chegar em casa para descansar. Sento lá, eu quietinha, né, aqui, né, esperando chegar logo em casa, e aí do meu lado senta uma mocinha, uma pessoa que eu conhecia da igreja, enfim. Aí ela virou para mim e disse assim: "Ô Joine, é verdade que quem faz psicologia sai da igreja?" Aí eu respirei fundo, porque lembra, eu só queria chegar em casa. Minha meta de vida era só chegar em casa naquele dia. Respirei fundo, né? Eu continuava na igreja, continuava participando das atividades. Aí, né, respirei, juntei todas as minhas habilidades sociais, né? E aí comecei a conversa. Aí, então, nem lembro mais o nome da menina, mas então, fulana, veja só, né? Não é uma questão de fazer psicologia, né? De fato, quando nós entramos na faculdade, nós nos deparamos com disciplinas, discussões que fazem a gente refletir sobre os nossos valores morais. Algumas pessoas que têm os seus valores bem estabelecidos, não mudarão os seus valores, enquanto que outras pessoas, de repente, porque já têm dúvidas ou esses princípios não foram estabelecidos, podem mudar os seus valores, né? Enfim, a viagem foi mais longa do que eu queria aquele dia, mas acho que esse é um exemplo interessante, né, da gente pensar o quanto que a educação universitária ela pode ter um impacto no raciocínio moral, né,
na compreensão daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é adequado, o que não é adequado, e também de a gente refletir sobre as normas sociais dos contextos nos quais nós estamos inseridos, né? Ainda falando de moral, né? Os valores morais eles são bastante afetados pelas circunstâncias, o que inclui antecedentes, cultura, a época. Se a gente pensar nos nossos avós, na geração dos nossos avós, alguns valores que estavam bem estabelecidos naquela época, há 50, 60, 70, 80 anos atrás, ou mais, dependendo da sua idade, é, é, talvez hoje são valores que foram muito mais flexibilizados, questionados, enfim. Então, coisas para a gente pensar. Além disso, o poder da cultura torna difícil avaliar como a moral muda com a idade, né? Porque as mudanças de opinião, elas podem ser julgadas como avanços ou retrocessos, né? E as questões culturais impactam significativamente nos valores que são adotados e considerados como verdadeiros, como princípios em diferentes épocas, né? Eu usei aqui como exemplo se a gente fosse fazer uma conversa sobre diferenças de opinião sobre divórcio entre idosos e jovens. Provavelmente nós teríamos conflitos aí, né, em função daquilo que é considerado certo e adequado, né, olhando para pessoas de faixa etárias diferentes, que viveram em épocas diferentes, né, que viveram realidades diferentes. O pensamento do adulto, ele pode ser mais flexível do que o pensamento do adolescente em termos de raciocínio moral, né? Aí nós acabamos de ver no tópico anterior a questão do pensamento pós-formal, né? O pensamento mais aberto, mais dialético, né? Que pondera diferentes possibilidades e mais flexível, como um pensamento pós-formal, ele tende a ser mais ético. Por quê? Porque ele vai considerar diferentes nuances, né, envolvidas numa situação que provavelmente é complexa. Se a gente olhar para o comportamento humano ele é extremamente complexo, né? Entender por que as pessoas agem da forma como faz, exige que a gente pondere diferentes variáveis, né? Nós estamos aqui no curso de psicologia, vocês vão passar 5 anos aqui estudando, se debruçando sobre essas questões e não vão estar 100% formado, porque é possível que você saia da faculdade e se depare com uma situação que você não viu em outros contextos, né? Mesmo tendo estudado, tendo lido, de repente você não viu durante o tempo de graduação aquela situação. Porque o ser humano ele é complexo, ele é mutável, a sociedade muda, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo um pensamento pós-formal, mais flexível, mais aberto, é mais provável que nós sejamos capazes de, na nossa avaliação, na nossa atuação em diferentes contextos, a gente consiga ser mais ético, ponderando aí esses diferentes variáveis envolvidas em situações complexas, né? Uma teoria famosa em relação ao desenvolvimento moral é a teoria proposta por Lawrence Kohlberg, né? Ele descreve que o raciocínio moral ele evolui ao longo da vida, passando de uma visão mais baseada em regras externas, no início da vida, para princípios éticos mais universais. Na teoria proposta por Kohlberg, o desenvolvimento moral das crianças e dos adolescentes ele vai acompanhar de perto o amadurecimento cognitivo, né? Portanto, na etapa aí da adultez emergente, os jovens tendem a avançar no julgamento moral à medida que eles vão superando o egocentrismo, se tornando mais capazes de utilizar o pensamento abstrato, vão aperfeiçoando o desenvolvendo o pensamento pós-formal, né? Na vida adulta, entretanto, os julgamentos morais eles se tornam muito mais complexos, né? E a gente volta àquela história do preto no branco, né? Quando nós somos mais novos, né, as coisas são mais na visão preto no branco. Ou é isso ou é aquilo, né? Ou tá certo ou tá errado. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe, né, que existem várias nuances dentro da situação que devem ser ponderadas. Kohlberg organizou esse desenvolvimento moral em 3 níveis, cada um sendo composto por 2 estágios. Então, nós temos o nível pré-convencional, onde a moralidade ela é guiada por consequências externas,
E aqui a gente tem o estágio da obediência e punição, onde a gente age para evitar castigos. Depois o estágio seguinte, que é o individualismo e troca, onde a gente age em função de interesses próprios e recompensas. No nível convencional, a moralidade é baseada em normas sociais e expectativas do outro. E aí a gente tem no estágio 3 o bom menino ou boa menina, que é agir para agradar e ser aceito. E no estágio 4, lei e ordem, onde a gente tem a valorização das regras, do dever e a manutenção da ordem social. No nível pós-convencional, a moralidade se baseia em princípios éticos internos, né? E a gente tem no estágio 5 o contrato social, que seria o reconhecimento de que leis podem ser modificadas para promover o bem-estar coletivo. E nós temos o estágio 6, onde os princípios, que é o estágio dos princípios éticos universais, onde as ações do indivíduo passam a ser guiadas por valores como justiça, dignidade, direitos humanos, mesmo contra leis injustas, né? Então, se a gente pensa no processo de desenvolvimento, a transição é justamente caracterizada pela adultez emergente, e aí nós já falamos um pouquinho do ingresso na universidade, né? Mas não só o ingresso na universidade, mas o próprio ingresso no mercado de trabalho contribui para que a gente passe a construir a nossa identidade pessoal e profissional, e ao fazê-lo, junto no processo, ocorre o desenvolvimento também da nossa moral, dos nossos princípios éticos, né? Fazendo a transição de princípios que são propostos por terceiros para princípios que passam a ser incorporados na nossa visão de mundo a partir das nossas experiências, né? O ingresso na universidade, assim como o ingresso no mercado de trabalho, ele permite que o indivíduo ele tenha acesso a um número cada vez maior de pessoas com visões de mundos diferentes da deles. Quando a gente pensa na nossa educação básica, né, ensino fundamental e ensino médio, muitos de nós tivemos o mesmo grupo de amigos, né, ao longo de toda a formação, né? Sei que nem todos, mas muita gente começa lá no primeiro ano e se o pai não precisar, se a família não necessita mudar com frequência, se a escola continua funcionando bem e se as condições financeiras não mudam, né, há uma grande chance que esse grupo permaneça, que nos acompanha lá, permaneça junto até quase o ensino médio ou até o término do ensino médio. Mas quando a gente começa o ingresso no mercado de trabalho e na faculdade, uma das consequências que essa mudança produz é o acesso a um universo de pessoas cada vez mais diversificadas, em termos de valores, em termos de cosmovisões, em termos de objetivos de vida, metas, em termos de identificação de gênero, de valores, né? E esse contato com um contexto, um universo social cada vez mais amplo, inevitavelmente nos leva a pensar sobre os nossos próprios valores, em alguns momentos a questionar os nossos valores, para a partir daí construir a nossa base de valores pessoais. A gente passa a acreditar não apenas naquilo que os nossos pais acreditam, né? Ou ter como princípios não apenas aquilo que os nossos pais têm como princípios, mas a gente começa a construir os nossos próprios valores pessoais, a partir das nossas experiências, obviamente sem descartar a formação recebida no contexto familiar, mas também passamos a incorporar outros elementos que vão ajudando a gente a construir as nossas normas de vida, aquilo que a gente considera adequado, correto, certo, né? E obviamente impacta aí nas nossas interações sociais. Então, essas mudanças que acontecem de forma significativa aí no início da adultez emergente, tanto o ingresso no mercado de trabalho quanto ao ingresso na faculdade, tem um papel importante na construção dos nossos valores pessoais.
A proposta sugere que a aquisição do raciocínio moral ela é percebida como uma função da experiência, né, o que eu acabei de comentar. Em especial quando os jovens encontram valores que entram em conflitos com os seus, né, como pode acontecer na universidade, se o jovem tem a possibilidade de fazer viagens para outras culturas, né, para outros países. Pensando em termos de Brasil, nem precisa ser ir para outro país para você ter acesso a outras culturas, né? O Brasil é um país tão grande, né, um país continental, que você sair do sul e for morar no norte ou no nordeste, você já vai ter culturas e padrões culturais diferentes que vão desafiar aí alguns dos seus pontos da sua visão de mundo, né? Então, esse conflito entre os seus e os outros, né? Ou quando eles se tornam responsáveis pelo bem alheio, por exemplo, quando o jovem se torna responsável, se torna pai ou mãe, né? Isso impacta no desenvolvimento moral, contribuindo para a ampliação das suas capacidades de raciocínio moral. As evidências oferecem algum apoio à ideia de que a experiência pode levar os adultos a reavaliarem os seus critérios em relação ao que é o certo e é justo. E a cultura afeta o entendimento sobre moralidade, né? Os valores que são adotados por uma pessoa. O texto que nós estamos utilizando como referência para a discussão desse conteúdo descreve as diferenças culturais em termos de valores de uma sociedade americana, a norte-americana, e da sociedade chinesa, né? A sociedade americana, agora não lembro se é chinesa ou japonesa, mas lê o texto lá que você vai identificar. A sociedade americana é uma sociedade muito mais individualista, onde as pessoas olham para aquilo que é bom ou ruim, pensando na sua própria experiência e nas suas próprias necessidades. Já na cultura, eu acho que é chinesa, a escolha daquilo que é bom e adequado não é com base simplesmente naquilo que é bom para mim, mas também ponderando aquilo que vai ser bom para o grupo no qual eu estou inserido. Então, essas diferenças culturais impactam na nossa compreensão dos nossos valores, daquilo que é considerado certo, aquilo que guia, norteia os nossos princípios, né? Se você já fez a disciplina de Ética, Direitos Humanos e Sociedade, que é ofertada lá no primeiro semestre do curso, essa discussão provavelmente já foi realizada ali ao longo dessa disciplina para a gente ficar atento a como o contexto cultural impacta sobre os nossos valores, né? O último aspecto que nós vamos abordar aqui nesta aula é a questão da educação e do trabalho, que está totalmente relacionado ao desenvolvimento cognitivo, né? O ingresso no mercado de trabalho e a continuação da formação profissional por meio do ensino superior estão relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e, ao mesmo tempo, impactam sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Então, se a gente olhar para o mercado de trabalho e comparar o mercado de trabalho atual com o mercado de trabalho existente na época que os nossos pais ou os nossos avós eram jovens, né, a gente tem mudanças significativas, né? O mercado de trabalho atual ele é marcado pela instabilidade e pela flexibilidade, né? Enquanto que os nossos avós e pais tinham um projeto de vida de ingressar numa empresa e trabalhar nessa empresa até se aposentar, essa não é uma realidade para a nossa geração, né? Os empregos, eles são mais temporários, os contratos de trabalho, eles são variados, né? A gente tem diferentes escalas, né? 6x1, você está na área da saúde, 12x36, enfim, você tem formas diferentes. E as mudanças de carreira são consideradas como algo frequente, né? É considerado ok, normal, se você começa a trabalhar com psicologia e daqui a pouco você está trabalhando com ciência de dados, né? Tá tudo certo. Uma das coisas que a gente vê, inclusive na própria formação de psicologia, quando eu fiz a minha graduação, o foco estava, sobretudo, nos conhecimentos mínimos necessários para você ser um bom profissional. Hoje, as diretrizes nacionais curriculares para a formação em psicologia não estão mais pautadas no conhecimento mínimo que uma pessoa precisa ter para ser psicólogo,
mas estão pautadas nas competências e habilidades que você precisa ter para se tornar um bom profissional. Muitas vagas de trabalho, elas não estão mais focadas simplesmente na formação do indivíduo, mas olham, sobretudo, para as habilidades e competências, né? Você pode estar formado em estatística e se tornar um gestor financeiro, né? Você não precisa ser economista para se tornar um gestor financeiro, porque mais importante do que a sua graduação, do que a sua formação acadêmica, é quais são as habilidades e competências que você tem e como você pode aplicar essas habilidades e competências, esse conhecimento, para solucionar problemas relacionados àquela determinada função, né? Então, há uma mudança significativa na compreensão dos postos de trabalho. A gente também tem carreiras não lineares, né? É comum as pessoas alternarem em áreas, né? Voltarem a estudar, empreender. Empreender é algo que tem crescido assim muito nos últimos anos, né? Não posso nem falar décadas, né? Porque a busca por empreender, ela se tornou cada vez maior nos últimos anos mesmo. As pessoas passam a almejar não apenas um trabalho de contrato, né, de CLT, como a gente chama, né? Mas a buscar modelos onde elas podem ser seus próprios gestores, né? Obviamente, qualquer um desses modelos tem vantagens e desvantagens, mas isso se torna muito mais divulgado, muito mais comum na nossa geração do que, por exemplo, na geração dos nossos pais ou, quem sabe, dos nossos avós, né? Nós também temos um mercado de trabalho que exige cada vez mais melhor qualificação. Aí nós já discutimos isso em outra aula, o quanto que o mercado de trabalho hoje exige uma formação mais qualificada, né? Requerendo muitas vezes não só uma graduação, mas que o indivíduo continue num processo de formação contínua, né? Eu já contei essa manova para vocês, né? Quer dizer, não é bem uma manova, mas enfim, se você entrou na psicologia achando que ia fazer 5 anos de graduação e pronto, ia parar de estudar, errou, né? A formação ela precisa permanecer continuamente, porque os desafios vão mudando, a sociedade vai mudando, e para que a gente continue sendo profissionais competentes, nós precisamos continuar o nosso processo de formação, mesmo que ela não seja uma formação formal. Eu não preciso necessariamente fazer uma especialização, né? Se você puder e tiver ao seu alcance, eu sugiro, né? É uma forma de você aprofundar os seus conhecimentos. Mas leitura constante, busca de materiais, participação de congressos, eventos, tudo isso impacta no processo, nas exigências solicitadas aí pelo mercado de trabalho. Um outro aspecto está relacionado à tecnologia e o trabalho. Mais do que nunca, nós temos hoje a exigência de competências digitais para atuar no mundo de trabalho, né? E competências digitais não é simplesmente saber usar um Excel, o que já é bastante coisa, mas usar diferentes ferramentas tecnológicas que permitam a execução das atividades. A gente também tem um aumento do trabalho, um crescimento do trabalho remoto, né, onde a pessoa não trabalha presencialmente e as suas atividades profissionais são mediadas pelas tecnologias, o freelance é uma outra característica, né, do mercado de trabalho. Um outro aspecto tem a ver com a autonomia e as múltiplas fontes de renda, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, de tempos em tempos o Conselho Federal de Psicologia ele faz um censo entre os profissionais de psicologia para entender onde é que onde os psicólogos estão trabalhando, em que áreas eles estão atuando, a formação que eles têm, qual é a média de salário, enfim, né? E uma das coisas que é marcante, já estão publicados na literatura, se eu não estou enganada, são 3 censos. O primeiro foi em 1982, acho que foi 2010 e 2020. Eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza. Mas enfim, temos 3 censos. E há um dado que é recorrente nesses 3 censos,
que é o profissional da psicologia, ele tem múltiplos vínculos. Dificilmente alguém na psicologia trabalha em uma única área, né? A maioria dos psicólogos que atuam como psicólogos no mercado de trabalho, eles estão com mais de um vínculo, né? E geralmente é alguma coisa mais clínica, né? Então, muitos profissionais trabalham como na área organizacional, na área da saúde, tem a clínica particular, são professores e também fazem atendimentos clínicos, né? Então, a multiplicidade de vínculos não é uma coisa nova na psicologia, né? Mas cada vez mais nós temos no mercado de trabalho a existência de múltiplas fontes de renda, né? As pessoas têm um trabalho CLT, mas também fazem um trabalho por conta própria, às vezes empreendem, fazem freelance, enfim, né? Fazendo com que o montante de entradas no final do mês não venha de apenas um único lugar. E por último, a competitividade elevada, né? Nós temos cada vez maior disputas por vaga, o que faz com que as pessoas tenham a necessidade de estar constantemente se atualizando. Diante de todas essas características no mercado de trabalho atual, o ingresso na universidade, ele é uma das ações que nós podemos ter no intuito de melhorar a nossa qualificação profissional e ter melhores condições de acesso a vagas e a remuneração profissional, né? Quais são os motivos que levam uma pessoa a fazer o ensino superior? Se nós estivéssemos em sala de aula agora, eu ia perguntar para vocês, e aí, por que você veio fazer uma faculdade? A literatura aponta diferentes motivos, né? Conseguir um emprego melhor, garantir melhores condições ou posições no mercado de trabalho, ganhar mais dinheiro, porque quanto mais qualificado, melhor a remuneração da hora de trabalho, aprender habilidades específicas, preocupação com custos futuros ou aposentadoria. Então, se eu tiver uma melhor condição de trabalho hoje, eu vou conseguir fazer reservas financeiras para que, quando chegar a época da aposentadoria, e um parênteses, talvez a gente não vai se aposentar, tá bom? Mas, quando chegar a época da aposentadoria, eu tenha recursos para poder me manter, né, financeiramente. Receber uma educação geral, conhecer novas ideias. Esses são alguns motivos pelos quais as pessoas escolhem ingressar numa faculdade, né? O ingresso na faculdade, ele tem impacto significativo sobre diferentes aspectos da vida do indivíduo, né? E se eu perguntasse para vocês agora, nós estivéssemos numa aula presencial, provavelmente vocês mencionariam esses e talvez outros que não estão aqui descritos, né, nesse slide. Então, a gente tem desafios que são desafios imediatos e nós temos desafios a longo prazo, né? Quais são os impactos imediatos, né? Então, a gente tem desafios em diferentes dimensões da experiência acadêmica. Inevitavelmente, o ensino superior exige de nós desenvolvimento cognitivo, interagir, nos relacionar com pessoas de valores diferentes, visões de mundo diferentes, objetivos diferentes, formas de pensar diferentes. Também impactam na construção da nossa identidade, seja ela pessoal ou profissional, né? Quem nós somos, o que nós queremos fazer, a nossa vida. Impacta sobre a nossa rotina, né? Vamos pensar aqui, a maioria de vocês trabalha e estuda à noite. Gente, é super desafiador trabalhar e estudar à noite, não é não? Provavelmente você levanta cedo, né? Não sei com que você trabalha, mas se você trabalha, há uma grande chance que tem que levantar cedo, né? Você trabalha o dia todo, né? Quando chega 10 horas da noite, você já está naquela fase que você me vê, mas você não me enxerga mais, né? Nossas aulas vão até às 11, provavelmente você chega em casa e você não dorme direto, né? Porque tem pelo menos aqueles 5 minutos de delay, deixa eu respirar, ou quem sabe deixa eu me organizar para o dia seguinte, né? Muitos de nós dormimos pouco em função dessa dupla jornada, né, de trabalho e estudo, e obviamente que é um desafio aí organizar a rotina com essas múltiplas demandas, né? Além disso, um dos outros impactos do ingresso na universidade
é o aumento dos níveis de estresse, né? Ter que conciliar esses diferentes papéis sociais, né? Ser profissional, ser estudante e muitas vezes ser pai ou mãe ou esposo ou filho, né? Então, conciliar essas diferentes demandas pode gerar estresse, tensão, esses múltiplos papéis, né? Mas, e aqui, ó, se você estava triste porque você está na faculdade, e aí esses últimos 3 minutos te fizeram pensar onde eu estava com a cabeça quando amarrei o meu jeguinho aqui, calma, vai dar certo, tá bom? Em longo prazo ou a longo prazo, os estudos mostram que o ingresso na faculdade ou na universidade tem um impacto significativo e positivo sobre a vida das pessoas, né? Pessoas que têm uma graduação tendem a ter melhor saúde, né? Se a gente pensar que uma graduação pode proporcionar melhor acesso a melhores condições de trabalho e, portanto, a melhores retornos financeiros, né? Isso vai permitir que a pessoa tenha acesso a serviços de saúde de maior qualidade, portanto, vai permitir que a pessoa tenha melhor condição de saúde. Estudos mostram também que, a longo prazo, ter uma faculdade contribui para que a pessoa tenha um estilo de vida mais saudável, tem maiores chances de casar, comprar casa, ter filhos saudáveis, melhores colocações no mercado de trabalho e também tem impacto significativo sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Existe um estudo feito periodicamente nos Estados Unidos, que é publicado com esse título, How College Affects Students, como que a universidade afeta os estudantes, e olhando em termos do desenvolvimento cognitivo, frequentar a faculdade ou o ensino superior favorece o desenvolvimento de habilidades verbais e quantitativas, o conhecimento em áreas específicas de atuação, contribui para melhoras no raciocínio, na reflexão, no pensamento crítico, ou seja, melhoras aí no pensamento pós-formal, como nós vimos no começo dessa aula, tá bem? A frequência ao ensino superior, ela tem aumentado de forma significativa ao longo das últimas décadas, né? Se a gente pensar aí nos nossos avós, quantos deles tiveram a oportunidade de fazer um curso superior? Talvez muito poucos, né? Nos nossos pais, talvez um pouco mais, né? Se a gente comparar a nossa geração com a geração dos nossos pais, é possível identificar um aumento significativo. Essa maior frequência ao ensino superior, ela é um fenômeno universal. Isso acontece tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. E quais são os fatores que contribuíram para o aumento de acesso ao ensino superior? Bom, nós temos um processo progressivo de democratização e massificação do acesso ao ensino superior, né? Se a gente olhar em termos de Brasil, ao longo das últimas décadas, nós tivemos várias ações governamentais que contribuíram para que mais pessoas pudessem acessar o ensino superior. Que ações foram essas? O FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, permitindo que pessoas com baixas condições financeiras pudessem cursar um ensino superior particular e com subsídio, a palavra não é subsídio, com financiamento do governo, né? E aí o FIES você paga o valor que o governo te empresta após a sua formação. As bolsas ProUni, que aí a pessoa não precisa pagar depois, aí sim é subsídio, o governo paga, custeia o curso daquela pessoa durante o período que ela está no ensino superior. Uma outra ação que existe é o aumento do número de vagas em instituições tanto públicas como privadas. Essas são ações que permitiram que mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior. Essa condição faz com que a gente tenha um aumento na diversidade socioeconômica, ética e também etária de estudantes no ensino superior. Antigamente, quem era o perfil clássico de estudante universitário, que a gente chamou de estudante tradicional? Eram aquelas pessoas de 18 a 25, 26 anos,
que tinham uma condição econômica geralmente favorável, muitas das vezes não estudavam, eram mantidos pelas suas famílias e podiam se dedicar ao estudo, ao ensino superior sem preocupações com sustento financeiro. Hoje nós temos dentro do contexto superior uma multiplicidade de perfis, né? Nós temos o estudante trabalhador, nós temos as minorias, as ações afirmativas, né? As políticas afirmativas de cotas, também foram ações na tentativa de aumentar o acesso da população ao ensino superior, uma vez que quanto mais pessoas com maior qualificação profissional nós tivermos no país, maior a chance desse país se desenvolver economicamente e melhorar as condições de vida da nação, da população de uma forma geral. Quando a gente olha para o censo da educação superior, é possível observar aí, ó, esse gráfico é de 2009 a 2019, né? A gente tem um aumento a gente quase duplicou o aumento de vagas ofertadas no ensino superior. Nós saímos aqui de 2 milhões para mais de 3 milhões e 500, né? Quase duplicou a quantidade de vagas, né? Seja considerando os cursos ofertados de forma presencial, que é a parte em azul do gráfico, seja considerando os cursos ofertados na modalidade à distância, que é a parte verde do gráfico. Em termos de categoria administrativa, instituições públicas, instituições privadas, né? O aumento de vagas nas instituições privadas ele foi bem mais modesto, né? Em termos de 15% ao longo dessa década, que é de 2009 a 2019, mas quando a gente olha para o ensino superior, a gente tem um aumento aí bastante significativo. Quer dizer, aqui a diferença não é de 15% não, gente. 15% em 2019 é a quantidade de vagas ofertadas, né? Então, em 2019, desses 3.633.320 vagas, né? 15% delas estavam em instituições públicas. Né? E aí a gente tem as instituições federais e também as instituições estaduais. E 84%, né, estavam relacionados aí às instituições particulares. Então, a gente tem um aumento de vaga significativa nas instituições privadas, né? Quais são alguns impactos da massificação no ensino superior? Bom, a gente tem, já falei, diversidade de perfis de estudantes dentro da universidade. Isso tem impacto direto no tipo de ensino que é ofertado e nas condições de ensino que são ofertadas, porque você deveria pensar em condições de ensino que contemplassem as necessidades dessas diferentes perfis de alunos que estão ali presentes no contexto do ensino superior, né? É por isso que nós temos, por exemplo, dentro do NASP, as ações de nivelamento. Para que servem as ações de nivelamento? Para ajudar os alunos que, por acaso, não tiveram uma base tão forte em determinados conhecimentos ao longo da educação básica, que eles possam recuperar essas dificuldades a partir de ações de nivelamento, onde eles podem desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos. Nós também temos maior acesso para minorias ao ensino superior, né? E aí a gente tem minorias diferentes em relação a diferentes aspectos, né? Mais pessoas negras, mais pessoas com um nível social econômico baixo, populações indígenas, quilombolas, né? Então, maior acesso a essa publicação, o que também contribui para maiores desafios na adaptação acadêmica, principalmente quando a gente tem o ingresso de estudantes que talvez tenham tido algum tipo de defasagem durante a sua formação prévia antes do ensino superior, né? Então, quando a gente tem mais alunos ingressando, você tem mais chance de ter alunos com déficits em termos de habilidades acadêmicas, de leitura e compreensão de texto, raciocínio lógico, né? Isso não significa que essas pessoas não possam ou não devam estar no ensino superior, mas significa que o ensino superior precisa pensar em ações para garantir não só o acesso
desse público ao curso, ou seja, não basta ingressar no curso, é importante terminar o curso, né? Então, pensar em condições para permanência desta população dentro aí do contexto superior até a conclusão do ensino superior. E aí a gente também tem um aumento em termos de evasão e desmotivação, né? Imagine uma pessoa que teve algum tipo de defasagem na sua educação básica, e chega no ensino superior e acessa uma vaga para um curso da área de exatas, né? Física, matemática, química, e chega lá numa instituição pública, por exemplo, e chega lá, os professores partem do pressuposto que essa pessoa já desenvolveu os conhecimentos que são trabalhados na educação básica, né? E aí começam a ministrar as aulas no nível hard para uma pessoa que de repente teve defasagens nas suas habilidades acadêmicas, né? Diante dos possíveis fracassos em termos de notas baixas, reprovações de disciplinas, isso pode levar a sentimentos de desvalia, de desmotivação e, em última instância, levar à evasão. A evasão ela pode ocorrer tanto a evasão do curso, a pessoa desiste do curso e migra para um outro curso, como ela pode ter evasão da instituição, a pessoa sai daquela instituição superior, vai para outra, ou pode ter a evasão do sistema, né? Quando a pessoa desiste de fazer uma graduação. Desistir de fazer uma graduação tem impactos significativos na vida de uma pessoa, porque nós acabamos de ver que o acesso ao ensino superior, e a conclusão de uma graduação permite que a pessoa seja mais qualificada para o mercado de trabalho, logo que ele tenha acesso a melhores posições e, por consequência, ele consiga ter melhores condições de trabalho que gerem melhores condições de renda, né? Então, não concluir o ensino superior tem um impacto direto, desdobramento direto nessas outras áreas da vida da pessoa, né? Ou pode ter um impacto significativo. Aqui só para a gente ver a evolução dos cursos de graduação à distância nos últimos 23 anos, né? A gente tem um aumento muito significativo de 2019 para frente, né? O que aconteceu nesse período? A gente tem a questão da pandemia, que alavancou o ensino remoto, né? Contribuindo aí para o aumento de cursos, né? Ofertados na modalidade à distância, tanto no contexto particular, como também no contexto privado. A popularização do ensino à distância, de uma certa forma, permite que, de repente, pessoas que não teriam condições de se deslocar para próximo da faculdade para fazer uma faculdade presencial, ainda assim tenham acesso ao ensino superior, né? Quantas pessoas estão aí em estados ou em cidades ou em regiões do país de difícil acesso, mas podem fazer uma graduação em função da educação à distância, né? Então, existem vantagens relacionadas à popularização da educação à distância, mas também temos desafios, como tudo na vida, né? O ensino na modalidade à distância requer do aluno algumas habilidades e conhecimentos que, se ele não tiver, seu desempenho vai ser prejudicado. Então, tecnologia, o uso de tecnologias, habilidades para lidar com o computador e com as tecnologias de informação e comunicação. Também temos a questão da necessidade de autodisciplina, né, de administração do próprio tempo, né? É necessário muito mais perseverança e disciplina do que numa graduação presencial, porque a pessoa tem a flexibilidade do tempo, ela pode estudar dentro do seu tempo, né? Mas isso requer talvez mais disciplina para que ela consiga atuar aí e concluir o seu curso com sucesso, né? Tendo uma formação profissional qualificada que o permita de fato se tornar um bom profissional naquela área que ele está atuando. Um outro aspecto para pensar, falando ainda do ensino superior e adultez emergente, é o desafio de conciliar trabalho e estudos, né? Muitos jovens na fase da adultez emergente,
ingressam no mercado de trabalho ou como forma de auxiliar financeiramente a família, ou como forma de manter os seus estudos, para ter as condições necessárias para o seu estudo, ou ainda como forma de identificar o que quer ser quando crescer, né? Então, começo a trabalhar para eu poder identificar que área que me é mais interessante, com quem eu me identifico mais, né? Muitos de vocês, né, que fazem o curso de psicologia aqui no NASP à noite, tem esse desafio de conciliar trabalho e estudo, né? E isso, lógico, tem um impacto sobre a nossa formação acadêmica, né? Quanto mais tempo os estudantes passam trabalhando, menos eles se dedicam à vida acadêmica e também à vida pessoal, né? Trabalhar durante a faculdade, ela também pode oferecer a probabilidade de frequentar programas de pós-graduação, embora os subsídios e empréstimos estejam disponíveis para alguns estudantes, né, o acesso, no caso do Brasil, vamos falar de ProUni, FIES, ou mesmo as bolsas oferecidas pelas instituições, ainda assim muitos precisam trabalhar para ajudar a sustentar as suas aspirações profissionais, né? Porque digamos que você conseguiu uma bolsa do FIES ou uma bolsa do ProUni, a mensalidade não é o único custo que você tem no processo de graduação, né? Tem os materiais, tem o deslocamento, muitas vezes tem alimentação. Então, existem outros custos além da mensalidade que impactam aí no seu processo de formação e de permanência no ensino superior, né? Então, para algumas pessoas, o trabalho diminui o tempo disponível para participar de outras atividades acadêmicas, que não só assistir às aulas, ou seja, participar de grupos de pesquisa, de estágios extracurriculares, de trabalhos voluntários, de projetos de extensão, que são elementos importantes para a construção de uma formação profissional consolidada e que também podem ser atividades que podem aumentar a chance de você depois ingressar no mestrado, no doutorado, se você pretender seguir a carreira acadêmica, né? Então, embora o trabalho por si só ele não seja prejudicial para uma graduação, mas ele pode levar a dificuldades em satisfazer aí critérios de pós-graduação no ingresso depois, né? Em função de ter que conciliar essas múltiplas atividades, trabalho, estudo e outras demandas pessoais. O último aspecto que eu queria destacar com vocês nessa nossa trajetória dessa aula é que é importante a gente entrar na faculdade, mas é importante a gente sair da faculdade, né? Então, concluir uma graduação pode ser um desafio, né? O fato da pessoa concluir ou não a faculdade é algo que pode depender não apenas da motivação, da aptidão e do preparo acadêmico, mas também pode envolver a integração de apoio social, né? Então, oportunidades de emprego, suporte financeiro, adequação das condições das condições de vida, qualidade das interações sociais acadêmicas, né? O ajuste entre a universidade, o que a universidade oferece e o que o estudante quer e precisa. Então, existem múltiplas variáveis que impactam na permanência no ensino superior, né? E de tal forma que a pessoa possa ingressar, realizar o curso, permanecer e concluir o curso com sucesso. Alguns conseguem concluir dentro do tempo previsto, né? Outros precisam de mais tempo do que o tempo previsto, né? Por conta das dificuldades de conciliar vida pessoal, trabalho ou outros desafios da vida, né? E quando a gente vê alguém que por algum motivo desiste do curso, né? Talvez olhar para essas variáveis ajude a gente a entender por que a pessoa caminhou naquela escolha, tá? Muito bem, com isso a gente conclui aí a aula sobre desenvolvimento cognitivo, raciocínio moral e inserção profissional e educacional, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um outro aspecto do desenvolvimento da adultez emergente, aí olhando para as questões relacionadas ao desenvolvimento. Até lá!